Sabe quem que eu acho que pode ser um bom terapeuta pro Coringa? Justamente o Batman. E aqui, né, pessoal, tô colocando entre aspas, vocês me permitam a brincadeira, não tô falando de terapeuta de verdade, mas olha só, o Batman, ele dá limites pro Coringa, ele tenta controlar essa impulsividade mortal, essa impulsividade letal, assassina que o Coringa tem, e por outro lado, ele é o cara que dá amparo pro Coringa. Porque o Batman, assim como com todos os outros vilões, ele não mata os vilões. Ele dá uma certa esperança, ele ainda acredita que, apesar de toda essa loucura do Coringa, ele ainda possa ter uma redenção. E assim, a maneira que eu interpreto as histórias. E até agora não foi spoiler nenhum do filme, né? Eu tô falando das histórias do Batman e do Coringa. Agora eu queria muito falar sobre o filme, e agora sim, eu vou falar de alguns elementos do filme aqui e fico alerta de spoiler. Então, se você não viu o filme ainda, sai desse vídeo e volta para ver uma outra hora, certo? Então, a partir de agora, eu vou falar sobre o filme do Coringa. E vou falar assim, mas não entendo nada de filme, não entendo nada de roteiro, não sei por que o diretor poderia colocar esse elemento aqui nessa cena, qual é a intenção, não entendo nada disso. Eu quero falar relacionado a algumas questões da psicologia, como eu sempre faço aqui nos meus vídeos, né? E a primeira que eu queria falar é sobre essa questão de amparo mesmo, que parece que o filme ele tenta nos mostrar durante todo o tempo do filme que o Coringa ele buscou um lugar para ele na sociedade, um lugar onde ele possa ser escutado, um lugar onde ele possa ter um ouvido, ter algum acolhimento, e parece que nenhuma das vezes ele conseguiu isso. Nenhuma vez ele conseguiu, ele encontrou um lugar. E aqui, ó, estou colocando a minha opinião, talvez eu não lembre bem se pode ter acontecido, mas é muito importante para a gente, se a gente quiser ter uma visão otimista do nosso futuro, uma visão otimista de mundo, que a gente tenha alguns elementos, algumas pessoas, algumas situações na nossa vida que nos lembram de que, olha, tem uma esperança, tem um propósito, tem algo que pode fazer a vida valer a pena aqui para mim. Tem gente que me escuta, tem um lugar para mim nessa sociedade. E aí algumas vezes ele tenta, né, e você parece que vai dar certo alguma coisa, pá, vai lá e acontece uma coisa ruim. E aí o Coringa ele vai tentando se agarrar nos seus valores, no valor familiar, no valor de eu quero fazer os outros rirem, e todos os seus valores que vão fazendo a vida dele ser minimamente feliz vão ruindo, vão acabando. E aí dá a ruptura final quando ele descobre que ele não é filho, né, da mãe dele, que ele foi maltratado e a mãe deixou, então nem a família, nem a mãe deu amparo para ele. Eu acho que ali rompe total e ali ele se torna o Coringa, ali que vem todo esse impulso dele, essa, ó, não tem mais nada a perder, e aí ele se mantém ainda, no meu entendimento, ligado a um valor de vida dele, que é o fazer os outros rirem. Só que agora da maneira do Coringa, né? Então a maneira do Coringa é fazer os outros rirem, mas rir por desespero, rir por ansiedade, rir por sofrimento, sabe? Rir por essa. Deixar as pessoas nessa maluquice dele. Assim como a gente vê em outras histórias do Batman, do Coringa, do filme, outro do Coringa, em que ele vai lá e explode, ele quer explodir um cruzeiro cheio de pessoas. Então o Coringa, ele não é uma pessoa querida de forma nenhuma. Ele é um cara sem escrúpulos nenhum, é um cara que gosta de ver maldade e um sádico que gosta de rir das desgraças que ele comete no mundo, né? E aqui, de novo, colocando a minha opinião, porque o pessoal não começa ali a me xingar, porque tu não conhece a história do Batman, tu não conhece o Coringa. Não conheço mesmo. Só é o meu herói favorito de todos os heróis, mas nunca estudei profundamente, assim, a história dele. E aquela pessoa que acolhe o Coringa, que faz a terapia do Coringa, que pode, não sei se é uma terapeuta, mas eu imaginei quando eu tava vendo o filme que fosse uma terapeuta. E eu pensei assim, será que essa terapeuta aí tá de maneira adequada para ele? Mas também é muito difícil ali da gente julgar isso, porque, pô, o Coringa parece que ele foi empurrado para essa terapia, né? Não sei se ele tá ali porque ele quer, apesar dele levar a tarefa de casa, que é o caderninho, mas daí ele diz que a terapeuta não ouve ele, ela fica se repetindo, ela não realmente dá. Então, novamente, nem ela dá um acolhimento, ou ele não se sente acolhido ali por ela. Talvez o melhor, nesse caso, seria fazer um encaminhamento. Por quê? Porque em toda terapia
não depende só do paciente, não depende só do terapeuta. A terapia ela tem que ser colaborativa. E para que seja colaborativa, cada um faça a sua parte, é preciso uma coisa importantíssima, e é por isso que a terapia ela tem uma frequência semanal, porque ela precisa de vínculo. E ali parece que não se criava o vínculo, não tinha vínculo entre eles. O Coringa não tinha esperança dessa terapia funcionar, tá? Se de fato é uma terapia ou se é só alguma pessoa ali que estava para ouvir ele, investigar algumas coisas com ele, né? Então, para esse vídeo aqui não ficar muito extenso, né? Eu queria falar sobre isso, né? Da sensação de desamparo e injustiça que o Coringa sentiu. E eu acho que o Batman é o cara que acaba dando amparo e uma sensação de justiça pro Coringa. E quando tem aquelas teorias de que eles têm uma relação de amor e ódio, eu tendo a acreditar que sim, né? Porque o Coringa, ele se sente acolhido pelo Batman, de alguma maneira, e o Batman também deve olhar pro Coringa e deve admirar algumas coisas no Coringa, então os dois ali ficam nessa eterna briga, mas aqui colocando a minha opinião, não sei muito o que acontece nas histórias, e também esse rompimento com todos os valores dele, só sobra o valor fazer os outros rirem, e mais ou menos isso. Assistam o filme, quem não assistiu ainda, quem já assistiu deixa um comentário, me busca aqui nas mensagens, no direct, vamos conversar sobre esse filme, porque acima de tudo, eu adorei esse filme. Eu adorei, eu dou uma nota 10 de 10 pra esse filme. Talvez eu mudaria só uma parte ali no final, como o filme se encerra, mas, pô, que belo filme. Que bom que existe esse filme. Forte abraço, gente.